questão da respiração e da prática que fizemos até agora, dá uma olhada no contexto em que ele aconteceu, né? Porque assim que a Ana começou os nossos estudos hoje, do ponto de vista prático, a configuração era essa, né? Nós estamos hoje numa lua nova, o Sol está em Escorpião, a Lua está em Libra, e a gente começou o estudo hoje com o ascendente Peixes. Então, durante todo esse período, por exemplo, quando o peixe está ascendendo, por quanto tempo ele ascende? Por 2 horas, né? Peixes continua ascendendo, então todo esse trabalho vai se desenvolver com Peixes ascendendo e logo em seguida Áries ascendendo, né? E quando a gente pensa em que estávamos estudando respiração, na verdade toda a astrologia, toda análise astrológica, ela se baseia numa análise que a gente pode chamar de uma análise respiratória. Por quê? Porque a astrologia ela se baseia num sistema de casas que se contrapõem. Você tem uma casa 1, você tem uma casa que se contrapõe, que é a casa 7. Você tem a casa 2, você tem uma casa que se contrapõe, que é a casa 8. A casa 3 se contrapõe a 9, a 4 a 10, a 5 a 11 e a 6 a 12. Vocês percebem que existe um movimento que vai de uma casa para outra. E o entendimento da astrologia ideal é aquele em que a gente consiga uma respiração plena entre cada uma das polaridades que o mapa nos apresenta enquanto desafio. Então, por exemplo, se a gente pudesse ver nesse mapa, imagine que acabamos de nascer com esse mapa. Como que a gente pode ter uma ideia breve de como seria a respiração dessa vida em termos da casa 1 e da casa 7? Que são casas fundamentais porque mostram a relação entre eu e o outro. Qual que é o tônus básico dessa respiração? Sobre o qual a gente é convidado a trabalhar. Como que a gente olha para isso? Alguém tem alguma ideia? De relação. Como que a gente vai relacionar a casa 1 com a casa 7? Começar pelos elementos. E o outro? Natureza dos elementos? Água, terra. Elementos complementares. E elementos afins. É muito curioso quando a gente vê a água e a terra, porque no resto do mapa a gente vai ver que tanto o sextil quanto o trígono vai se dar entre elementos de água e terra, quando a gente leva em conta água e terra. Mas em um dos casos, esse aspecto se dá a partir de uma oposição. Então, como que se dá nesse mapa a respiração entre a casa 1 e a casa 7? Como que eu faço a integração, ou como eu vejo a qualidade desse momento de integração entre essa água de Peixes e essa terra de Virgem? Como que esse ser que nasce agora tem o seu tônus básico do relacionar-se? Aonde eu vejo isso? Regente da casa 1. Faz sentido olhar para o regente da casa? Qual que é o regente da casa 1 então? Netuno e Júpiter, né? Qual que é o regente da casa 7? Mercúrio e cada vez mais aos poucos aparecendo Quirón, né? Então, primariamente a ideia é se olhar para os regentes mais tradicionais, porque a partir deles a gente tem uma ideia bem elementar de como que é essa relação. Então vamos ver como que é a relação aqui entre Júpiter e Mercúrio. Como que é a relação entre Júpiter e Mercúrio nesse caso? Quem me diz? Onde está Júpiter? Em Libra, em que casa? Então, esse é o tônus a partir do qual esse ascendente é convidado a se expressar. Júpiter em Libra, na casa 8. É confortável esse ascendente? Regente do ascendente na casa 8? Vocês se sentem confortáveis tendo nascido nesse instante com esse regente do ascendente na casa 8? Por que não? É um convite para a morte. Isso. Quer dizer,
Isso. Isso não é fácil de passar. Então, olha só. Essa personalidade é convidada a entrar na vida dentro de uma dinâmica de morrer, ou, talvez ainda melhor, transformar-se. Numa vida que, basicamente, todo o tecido em que nós somos preparados ou educados hoje nos convida a nos apegar e ganhar. Já dá para ver que existe uma tensão dentro do processo de desenvolvimento desse ser em relação a si próprio. Agora, como que essa dinâmica então do ascendente, que tem esse tônus, vai se relacionar com o outro? Bom, posso fazer uma pergunta? Vamos. E se essa pessoa tivesse o Júpiter na casa 2, na casa oposta? Seria mais confortável para ela em termos de mundo viver? Tudo isso vai depender do ambiente em que a pessoa está se manifestando, né, Oswaldo? Se nós estivéssemos numa dinâmica atual mais construtiva e de compartilhamento, de cooperação, uma pessoa que nasce com um Júpiter na casa 2, certamente ela vai estar favorecida enquanto possuidora de recursos para estabelecer aquilo pelo que ela veio. Mas, de fato, se essa pessoa nasce com Júpiter na casa 2, na forma como a nossa sociedade está constituída, provavelmente essa pessoa seria uma pessoa favorecida, vamos dizer, em termos de recurso para executar a sua existência. Por outro lado, ela corre o risco de, na medida em que ela é favorecida, ela se apaixonar por esse recurso interior e se viciar também em alguns comportamentos. Então você diria que o Júpiter na 8, apesar de gerar um desconforto no habitar o mundo, pode ser um chamamento para a parte espiritual? Claro que é um chamamento para a parte espiritual. E o desconforto que eu digo é justamente pela inaptidão que hoje nós estamos nascendo ou crescendo dentro do que seja uma prática de uma espiritualidade consistente e que se case com os nossos propósitos e princípios de vida. Hoje, se a gente olhar bem para a dinâmica da vida, nós não somos convidados a uma vida espiritual, né? A gente não vê a nossa vida hoje como uma experiência espiritual. É muito raro. Geralmente a gente vê isso quando a gente está num encontro, está entre pessoas, estudando. Mas quando a gente vai no dia a dia, sustentar que a nossa existência é uma vivência espiritual é muito incomum. Então, o desconforto é nesse sentido. Porque é claro que ela está impulsionada por uma experiência espiritual. Mas a pessoa que nasce com o regente do ascendente na casa 8, talvez já seja aquela que tenha se negado a isso em algum outro momento. Então, nesse momento, ela é como que premiada com uma nota-chave que vai continuamente estar tocando essa dinâmica de sempre que ela tentar construir e quando ela se apaixonar ou gostar daquilo que ela construiu, aquilo se evaporar frente aos olhos. Então é claro que isso é bom, porque isso é um recurso, e a gente sabe que tudo que está desenhado no mapa é para o nosso bem. A questão é quando nós somos educados numa direção diversa daquela em que o mapa nos convida. Em que o mapa nos convida enquanto uma carta, ou uma dica, ou uma sugestão para uma vida significativa e imersa na espiritualidade. Então é sempre um alerta, né? O regente no ascendente no 8 é sempre um alerta. Então, eu queria só, que eu acho que esse aspecto é muito rico para nós. A minha preocupação com as pessoas que ingressam na espiritualidade, tirando o meu exemplo que sempre foi de muito êxito, é que existe um período de transição em que o mundo material, tipo um Júpiter na 2, vai perdendo sentido. A hora que você sente o chamado do teu Cristo interno, do teu eu superior. Mas nessa fase de transição você fica meio perdido. Você fala, bom, mas como é que eu vou dar conta da sobrevivência? O que eu vou falar para os meus pais? Vou falar que eu agora sigo uma religião e me desencanei de tudo?
Que dica você dá geminianamente para você fazer essa transformação de casal 8? De forma que ela não seja tão violenta, às vezes, tão dolorosa. A dica aqui é encarnar próximo a pais que possam educar esse ser ao exercício do desapego, ao exercício do perdão. Se você não encarna e é educado para se aperceber disso, é difícil, viu, Oswaldo? Agora, a gente está falando só de um aspecto, né? Na verdade, a gente saiu bastante do assunto que eu ia falar, né? Mas, sempre que o regente do ascendente está na casa 8, todo cuidado precisa ser direcionado a práticas do desapego. Olhar primeiro a necessidade do outro antes da minha, reestruturar ou estudar e observar na retrospecção como é que está a dinâmica do perdão, do perdoar, do soltar, como está dentro de um processo autobiográfico, poder olhar como que na minha vida as coisas se constituíram. A minha vida foi até agora uma construção consistente, ou tudo aquilo que eu venho construindo e plantando aqui nesse plano, ele é dissolvido. Se eu percebo na minha biografia que tudo que eu faço dá errado, tudo que eu planto não vinga, tudo que acontece na minha vida não se realiza, esse aspecto serve para a gente desconfiar que o modo como a gente está operando não é o mais adequado. Então esse aspecto nada mais é do que um espelho de algo que, se nós nos recusarmos a ver, vai interagir dentro da nossa vida sem que a gente possa dar conta. Nós vamos perder sempre sem compreender o porquê de eu estar perdendo. No entanto, quando a gente pode olhar para esse espelho, a gente pode pelo menos falar, puxa, talvez a forma como eu esteja na vida não é a mais adequada. Então, como me adequar a isso? Só de você olhar para isso, o processo para por um instante. E a semeadura pode ser de uma qualidade diferente. Porque isso aqui são vibrações. São como cordas que, quando a gente insiste, elas são tocadas. Uma área da vida, ela ganha ênfase quando a gente toca aquela corda ou insiste em tocar aquela corda de uma forma inapropriada. Né? Mas voltando então para a respiração entre a casa 1 e a casa 7, a gente viu que é um processo que se dá entre esse Júpiter, que está razoavelmente desafiado aqui, e não vamos pensar em termos de bom ou ruim, mas existe um desafio aqui, é importante que a gente veja. Nós somos apegados ao corpo, a gente não está solto, a gente não sai do corpo quando a gente quer, e o apego é um problema que a gente tem que enfrentar atualmente. Então, o desafio aqui é entre Júpiter e Mercúrio. Júpiter num signo de ar e Mercúrio num signo de água. Eles estão conversando bem? O ar conversa bem com a água? Não. Tem uma dificuldade, né? Essa dificuldade que Júpiter tem na relação com Mercúrio por aspecto é a mesma que o ar tem de ser injetado na água. A partir desse aspecto, a gente volta para a casa 1 e para a casa 7 e vamos observar como é que está essa respiração. Então, como que vocês se sentem? Vocês conseguem respirar dentro da água? Né? Então, o desafio aqui para desenvolver um relacionamento adequado, eu e o outro, é aprender a respirar dentro da água. Esse é o simbolismo, isso é o simbolismo do convite da relação com o outro. Então, o que a gente vê? Um tônus inicial de uma dificuldade respiratória entre eu e o outro. Quer dizer que ele vai se relacionar mal? Não. Talvez um processo educacional, precoce, e que coloque a pessoa em relação com essa informação, auxilie a saber que a dinâmica inicial dela de relacionamento com o outro vai ser desafiadora. Então existe uma tendência a haver uma dificuldade no relacionamento com o outro. É como se fosse uma relação ou uma respiração muito curta, ou um arfar,
Mas aqui não existe uma harmonia respiratória a priori. Depois a gente pode expandir essa compreensão para outras áreas, quando a gente vai observar o corregente do ascendente em Netuno, justamente no ascendente. De novo, a mesma dinâmica que do ponto de vista de Júpiter a gente percebeu que diz respeito à transformação, de novo está aqui, enfatizado. Por quê? Porque Netuno guarda um tônus de dissolução. Então, mesmo buscando outros regentes, nós vamos perceber, de novo, um se apresenta, como esse eu se coloca. E aí a gente vai vendo as nuances, né? De como Netuno, depois, vai se relacionar com Mercúrio. Opa! O regente do ascendente aqui, Netuno, relacionado com Mercúrio, faz que aspecto? Um trígono. Opa, então parece que tem algo aqui construtivo. Sim, depois que você resolver uma dinâmica menor, que é a relação de Júpiter com Mercúrio, quando você conseguir lidar nos assuntos cotidianos com o outro, e você integrar dentro da sua prática pessoal a dinâmica da espiritualidade, opa, talvez aí sim essa seja a chave para eu me entender com o outro. Então vocês percebem como a respiração vai acontecendo a partir da compreensão dos regentes de cada uma das casas? A respiração entre as casas se baseia nessa leitura, nessa dinâmica. Eles conversam entre si ou não? Aquele que faz bom aspecto, qual que é a natureza maior dele, para que eu possa exercitá-la, para que eu me entenda com o outro? Porque o não entender-se com o outro é o primeiro passo para todo o mapa já não dar mais certo. Então, se eu tenho um aspecto tenso de casa 1 e 7, eu já tenho um desafio gigantesco a enfrentar. Mas, independente desse auxílio da espiritualidade, precisamos ver um outro agravante, que é o tema do presente encontro. Olha aqui o nó do sul onde está. Olha aqui o nó do norte onde está. A presença deste eixo sul-norte é como se fosse aquela seta existencial, a direção que somos convidados a ir na vida. O nó do sul é como se fosse uma tendência que nós já trazemos arraigada, ou algo, um material, um conteúdo, do qual nós já chegamos preenchidos. O nó do norte é uma outra posição onde nós somos convidados a pegar aquilo do qual somos preenchidos e despejar, entregar. E olha que curioso, esse ser com essa dinâmica dissolutiva pela presença de Netuno no ascendente, dissolutiva pela presença do corregente de Peixes, estar na 8, ele tem um nó do sul no ascendente, que é um dos indicativos da pessoa que tende a pensar em si antes de pensar no outro, ou sente-se confortável enquanto consegue se colocar antes de escutar o que o outro tem para colocar. Existe uma ênfase na casa 1 e existe um convite na casa 7. Então, além de olhar para esses aspectos de dificuldade entre Júpiter e Mercúrio, de Netuno e Mercúrio, temos que ver e perceber que, nesse caso, a vida dessa pessoa diz respeito completamente a trabalhar esse eixo, o eixo da casa 1 e da casa 7, sendo que de algum modo ela já vem habituada a forçar tudo que ela tem de si dentro da casa 1. Mais uma vez, isso mostra uma tendência de uma vida assim mais trabalhosa do que o habitual. Então, se a gente estivesse nascendo agora, nesse instante, olha, isso seria bastante desafiador. E salvo nascêssemos na presença de pais conscientes e que dessem essa oportunidade de reflexão, puxa, não é simples lidar com esse campo de desafio, né? A questão do respirar na água, né? Que você enfatizou. Mercúrio Escorpião. Respirar na água. Para você aprender a respirar na água, você precisa aprender desde pequeno. Por isso que o Anjo Bom enfatizou o nível de consciência dos pais.
E como é que você ensina uma criança a respirar na água? Você tem que ensinar ela a orar. A oração é o respiro dentro da água. Você tem que começar a contar histórias para ela. Lendas, mitos. Isso também é respiração na água. Ou seja, é uma outra lógica. Devocional. Uma lógica devocional. Isso. Então você vê como a competência dos pais para receber os filhos é determinante para o futuro dessa criança, né? Percebam que um simbolismo simples como respirar na água, ele pode nos libertar, né? Porque é diferente de você criar uma linha pedagógica do que você entrar em relação direta com o simbolismo. E perceber tudo aquilo que possa dizer respeito ao ar e à água. E como a oração cumpre bem essa proposta, né? Percebam que, da mesma forma, a própria casa 2 e a própria casa 8 têm os mesmos planetas envolvidos. Então, até que ele não resolva essa dinâmica eu e o outro, toda a dinâmica daquilo que se pode ter e daquilo que se deseja, ou daquilo que eu posso ter e daquilo que eu devo soltar, também se encontra obstruída. Então, às vezes é uma pessoa que não consegue estabelecer-se do ponto de vista material dentro da própria vida. E muitas vezes, até que a gente não resolva uma pendência, a outra também não se resolve. É o caso de um mesmo signo estando na cúspide de duas casas, né? E se a gente fosse aqui para a casa 3 e 6, como que dá essa respiração? Vocês conseguem fazer? Ó, começo da casa 3, Áries. Começo da casa 9, Libra. Então, como que é a respiração da casa 3 e da casa 9 dessa pessoa? É uma respiração simples? Vai faltar ar? O pulmão vai estar largo? Como que eu vejo a respiração entre a casa 3 e 9, nesse mesmo raciocínio que a gente fez? Fogo e água, né? Fogo e ar, sim. Mas a gente só percebe que são elementos complementares. A questão é como integrar essa complementaridade, ou como que ela vem expressa no mapa. É o mesmo exercício que a gente acabou de fazer. Regente de Áries. Quem é o regente de Áries? Marte em Capricórnio. E? Regente de Libra. Quem é o regente de Libra? Vênus. Tá. Então, olha aqui. Marte está em Capricórnio, próximo a Plutão. Vênus está em Sagitário, próximo a Saturno. Eles estão conversando? A Terra conversa bem com o fogo? Não. Opa! Então a própria respiração, da forma como essa pessoa pode aprender a sua infância, o seu conhecimento inferior, como ela vai estar na escola com os amigos, mostra que uma qualidade de tensão também desafiadora. A forma como ela é acolhida dentro da estrutura de ensino também é desafiadora. Então a gente percebe que desde aqui até aqui, a gente está olhando para um mapa tenso. Esse olhar mostra que a vida tende a ser desafiadora. Isso aqui não condena ninguém. Isso aqui é um campo de informação dentro do qual a pessoa está imersa. O que ela vai fazer com aquilo é absolutamente desígnio dela, vontade. Também do nível de consciência dela. Claro. É um nível de espiritualidade, isso pode ser um salto ainda. Claro que sim. Agora, você ter um determinado nível de espiritualidade e nascer prisioneiro num país vizinho, também é um ponto de saída que inspira uma certa dificuldade, né? Claro, ela vai até fazer o melhor que ela puder enquanto estiver prisioneira, vai poder escrever na cadeia, vai poder escrever livros, ensinar as pessoas que estão lá, mas é interessante a gente perceber que o campo informacional que envolve aquele ser é de uma certa qualidade, é de uma certa complexidade.
E é claro que se a pessoa tiver espiritualmente um certo quilate, ela vai se dar bem de qualquer jeito, né? Mas, por exemplo, o Oscar Wilde, que era um espírito iluminado, você acha que ele sucumbiu à violência do mundo? Ou não tinha como sobreviver a tanta violência? O Oscar Wilde, no final da vida dele, ele sucumbe à violência do mundo. O próprio processo criativo dele é completamente bloqueado quando ele se vê tão abandonado dentro dos valores que ele acreditava e abandonado por aquele que ele amava, né? Então, realmente, por mais que você seja um discípulo do belo e aprecie o belo, dependendo da intensidade que a vida te trata, ela pode te amassar ao ponto de te incapacitar em termos produtivos. O fato é que quando ele foi incapacitado, ele já havia produzido todo um material maravilhoso. E mesmo no momento em que ele está aprisionado, ele ainda escreve as cartas que são maravilhosas, né? Tentando redimir, compreender aquilo e a forma como ele foi traído pelos seus. Vale a pena, num próximo encontro, você trazer para a gente e explicar isso aqui. Porque eu não tenho em mente agora a imagem do mapa dele. Mas é um tema para a gente poder, como ponto de partida, iniciar um outro encontro, né? Para a gente ver a tensão que um ser dessa qualidade, desse quilate, tem que enfrentar. Provavelmente. Para conhecer um pouco da tensão dentro da qual Oscar Wilde cresce, é interessante pelo menos a gente ler uma de suas obras, que é aquela em que ele se relaciona com aquele quadro em que aquela pessoa de beleza sem igual é pintada, né? E junto com aquela pintura, durante a qual o pintor se maravilhava enquanto fazia, a alma daquele que é pintado é sequestrada para dentro do quadro. Esse é um livro que é fundamental que a gente leia, que se chama O Retrato de Dorian Gray. Então esse livro é fundamental para compreender um aspecto dessa natureza, uma relação de casa 1 e casa 7 dessa natureza. Porque o esforço que esse ser tem que fazer para conseguir adequar-se ao viver pode ser de natureza espiritual, o que emancipa, mas pode ser de classes de experiências materiais muito desafiadoras e que inevitavelmente vão culminar em profundos sofrimentos, em profundas experiências de solidão. No caso, o caminho que Oscar Wilde, com toda a maravilha de sua obra, escolhe é, ao final de sua vida, encarar um caminho intenso de solidão e de sofrimento e de abandono, né? Nossa, solidão, mas o nome do norte convida ele é como outro, né? Isso, mas como ir ao outro quando eu estou tão acostumado a só pensar em mim? Então o mapa já vem armado de tal modo que você não consiga mais focar só em você. As próprias potências planetárias, elas já vêm determinando um convite à dissolução. Ou você faz por bem, ou vão fazer por você. Porque essa vida é uma vida, um convite à dissolução. Ó, regente aqui e o outro regente em Netuno. Netuno, conjunção nó do sul. O convite aqui é claramente um processo de dissolução do passado, de desapegar-se, de desintegração. Esse é um convite dessa natureza. E é provável que a gente vai ver, quando a Cris trouxer para a gente, o mapa do Oscar Wilde, que a gente vá encontrar uma qualidade tensional entre a casa 1 e a casa 7 que diga respeito a uma dificuldade respiratória dessa natureza. Respiratória porque como que eu posso sair de mim e chegar no outro? Como que eu, tão cheio de mim, vou conseguir me esvaziar para alcançar o outro? E aqui a gente podia, pensando no Nodos, fazer um exercício respiratório. Por exemplo, eu peço para vocês, quem puder, nesse instante, que inspire profundamente e segure o ar.
Segura o ar. Segura, não solta. Vai segurando aí. A nossa única alternativa, quando a gente está tão cheio de algo, é essa vontade que vocês estão sentindo. A nossa única alternativa na vida, quando a gente enfatiza demais o nó do sul e está tão cheio de si, é essa vontade que vocês estão tendo. Se não soltar, vai sofrer. Tem que soltar. E as dificuldades... Se pôr vale. Opa. Aí... Pode soltar pouco? Claro que pode. Só que aí o que você fez? É pior, porque ele vai botar o outro. Não, ele integrou os elementos terra e ar. Não é maravilhoso? É isso aí, Oswaldo. É isso que tem que fazer. Então, esse é o exercício do nó do sul. Quando vocês lembrarem do nó do sul de vocês, quando vocês quiserem lembrar de como sair do nó do sul, respira profundamente e segura o ar. Com o mapa na frente. Com o mapa na frente. Com a casa em que está o nó do sul na frente. O nó do sul é esse aqui, ó. Cauda do dragão. Nó do sul, cauda do dragão. Nó do norte, cabeça do dragão. Nó do sul é quando a gente respira e se enche de ar, com tudo. E no começo é gostoso, porque, né? Ó, o peito até estufa, né? Mas chega uma hora, você descobre que tem que soltar. Se não descobrir que tem que soltar, os regentes do nó do sul começam a falar. Netuno dissolvendo e Júpiter transformando. E uma transformação jupiteriana não é qualquer transformação. E uma dissolução netuniana não é qualquer transformação. Ricardo, os processos asmáticos têm a ver com isso? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque você vê que o próprio asmático ele não consegue esvaziar totalmente o pulmão. Por que esse ser ainda retém tanto dentro de si e não consegue soltar? Como é que está a qualidade da comunicação desse ser? Por que aquele resíduo ainda fica lá dentro? Né? Às vezes uma mudança comportamental, uma mudança de referência, ajuda processos dessa natureza a sanarem, mais do que medicação. Porque a medicação ajuda sim em casos agudos para tirar da morte, e é importante. Mas se do ponto de vista comportamental não houver um repensar hábitos, não há medicação que ajude. A medicação vai ser uma muleta. Você vai cronificar a doença. Fala, Inês. O pediatra fazia com as crianças assim, língua de sogra e bexiga, para poder esticar essa respiração. Eu não consegui muito comigo. Eu fiquei tomando vários medicamentos até a fase adulta. Tinha que ir para o hospital, tomar minofilina, aquele gatilho aqui, bomba. Depois acabou com a acupuntura há mais de 20 anos. Tem que aprender a soltar. Se a gente não aprende a soltar, não é só a respiração que vai ficar preso. Tudo começa a ficar preso. Todos os outros elementos começam a prender no nosso corpo. E a gente começa a acumular. Da mesma forma que ar, começa a acumular água, começa a acumular massa, começa a acumular pesos, começa a acumular problemas que não te dizem respeito. Então tudo isso vai sendo cumulativamente um processo. Um processo que vai piorando não porque é ruim, ou alguém é ruim e você está destinado àquilo, mas porque a partir de uma dificuldade maior que nós somos movidos a tomar uma atitude. Só que essa atitude, que deveria ser uma tomada de consciência, muitas vezes é feita por nós como um desligar de um alarme, que é o que a tomada de uma medicação faz. Quando tomamos medicações, desligamos o alarme. E ninguém aqui está dizendo para não tomar medicações, senão para, junto com a medicação tomada, seja também tomada uma providência comportamental. Porque a base da saúde, muito mais do que nas medicações, se estabelece na mudança de hábitos,
na criação de novos hábitos. Isso através da espiritualidade. Como? Isso através da espiritualidade também, essa consciência, essa mudança através da espiritualidade. Olha, eu não vejo uma vida possível sem a espiritualidade. Então, a espiritualidade, enquanto fonte de tratamento, enquanto interesse pelo mundo e pelo mistério do que seja a vida, eu acho primordial para que a vida se constitua e transcorra de uma forma saudável. Então, a espiritualidade vai ser sempre resposta para tudo. Talvez não única, porque a gente está no corpo e tem questões da matéria para serem resolvidas. Mas sem a espiritualidade, com certeza, as questões da matéria ganham uma dinâmica de muito mais difícil lida do que com a espiritualidade. Lidar. Né? Posso fazer só um comentário em relação a problemas alérgicos e respiratórios ligados à alergia? Ué, claro. A respiração está intimamente ligada com os signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. E os signos de ar são signos que mais ligação têm com o próximo, com o outro, com o amigo, com a comunidade humana, com a fraternidade. Na medida que eu me torno indisponível ao outro, que é o que aconteceu nesse caso, ele é um caso crítico, ele está tão egocentrado que o outro passou a praticamente não existir, eu desenvolvo um certo asco, um certo nojo em relação às pessoas. Eu não gosto da cara delas, do cheiro que elas têm, do que elas falam. As pessoas vão me irritando. Isso vai se converter cedo ou tarde em algum tipo de alergia. E geralmente uma alergia ligada à respiração também, né? Então não é só um problema nervoso, né? Não é uma asma de origem nervosa, é uma asma de origem alérgica ligada à repulsividade que você tem com o próximo. Bom, então qual é a lição de casa, baseado nisso que a gente está vendo, que é esse momento que todos nós nascemos? Chegar em casa, no seu próprio tema, qual é a relação do meu regente da casa 1 com o meu regente da casa 7? Se olha, se percebam. Qual é a relação do meu regente da casa 2 com o regente da casa 8? Isso é fundamental para que a gente se compreenda minimamente. Porque a pessoa, quando ela não tem noção, ela vai trombando em tudo e atrapalhando todo mundo que está em volta, mais do que trombando. São pessoas que atrapalham o movimento dos outros, lentifica e não se dão conta de que atrapalham, de que dificultam. Ou como a Ana falou, de que tornam o ar de onde elas chegam mais pesado, mais contaminado. Quanto mais nós pudermos fazer esse trabalho interior, é um processo de saúde interior, é um processo de apropriar-se dos seus recursos e de observar a qualidade da sua respiração. Quanto mais você faz isso, mais bem vocês estão fazendo em qualquer lugar que depois vocês se dirijam. Se nós aprendermos a respirar, todos os lugares que a gente se aproxima, é exatamente o que a Ana mostrou para a gente agora. Nós nos aproximamos, o lugar respira melhor. É o mínimo que a gente deveria fazer. Muitas vezes a gente acha que a gente se precisa vestir bem para ir a algum lugar, mas esse vestir-se bem, silenciosamente, diz respeito a esse curar-se, para que a gente melhore os lugares onde a gente está, ainda que silenciosamente, sem abrir a boca, eu torno aquele lugar mais saudável. E isso diz respeito a essa questão do saber respirar, do saber estar, do prestar atenção, né? Então, lição de casa, hein? Hoje tem lição de casa. Estudar os regentes das polaridades do mapa e perceber se eles estão de forma harmoniosa, aspectados, ou desarmoniosa. Estudar as casas onde essa desarmonia existe.
Se liga. Né? Se liga. O regente do nó do sul é bom também ver, né? Da mesma forma que os regentes das casas, é fundamental estudar os regentes dos nodos. Porque se você tem uma quadratura em relação aos regentes dos nodos, provavelmente você vai ter algum desafio ou dificuldade em compreender ou entender o seu sentido existencial. Ou no mínimo você vai ser influenciável. E aonde você vai e alguém você achar interessante ou legal, você vai fazer o que aquela pessoa que você achou legal faz também. Você se torna influenciável. O que é um risco para você e para as outras pessoas. Porque quem influencia também vai sair prejudicado. Tá bom, tá bom. O pessoal fica frio. Pessoal, você? O ascendente virgem, ele é muito interessante, ele é muito sensível a qualquer coisa que não seja muito harmoniosa, né? Você viu a aflição que o Oswaldo teve para trabalhar o ascendente dele? É assim. Por outro lado, ele torna as coisas mais perfeitas, né? Então aqui a gente tem quem? Vocês lembram do nosso último encontro? Quem que é essa circunferência maior? Quem que é essa estrelinha aqui? Saúde, doença. A saúde não é o contrário da doença. A doença é um alarme que simplesmente toca para que a gente retorne a esse estado. A doença é um recurso de consciência. E na medida em que não nos demos conta ainda das potencialidades do campo informacional que a astrologia nos oferece, quanto mais soubermos dele, mais estaremos aqui. Quanto mais negligenciarmos, mais teremos que aprender a partir daqui. E a doença não necessariamente é um mal que aflige o corpo físico. A doença, antes de chegar no corpo físico, muitas vezes ela está no nosso campo vivencial. São pessoas que nos afligem, são pais que são ausentes. São informações que, antes de cristalizar na forma de uma doença no corpo, tem um campo informacional enquanto oportunidade para que a gente veja. E se não virmos, aí vai ter que passar pela experiência dentro do corpo. E lembre-se que cada parte do corpo tem uma relação também com o zodíaco. Então, de marcha ré, quando adoecemos, podemos fazer esse exercício também. Opa! Machuquei o joelho, quebrei o joelho. Onde que está Capricórnio e Saturno no meu mapa? Como que eu estou lidando com a dinâmica de Saturno e de Capricórnio? Pode ir de marcha ré. E depois vá lá no estudo da biografia, no estudo da retrospecção, perceber o que eventualmente deixou de fazer ou fez em excesso em relação à dinâmica de Saturno e de Capricórnio. E provavelmente aquela área da vida também vai se resolver. Ricardo, então você está propondo, né, que antes de ficarmos doentes, observarmos o nosso campo da nossa vida, né? Se as coisas estão em harmonia ou desarmonia, em dissonância, coisas que acontecem em volta de nós. Isso é uma pré-doença. Se existem dissonâncias, desarmonias no seu dia a dia, já é um sinal que existe uma doença que ainda não chegou no físico. Exatamente. Então você vê, olha só que legal que você falou. A gente tem dentro do nosso corpo as células, e dentro da célula tem um DNA. E dentro do DNA, existem pessoas que têm predisposição a algumas doenças. As pessoas que têm predisposição a essa doença, vai adoecer? Não necessariamente. Pode adoecer, pode não adoecer. Ela tem mais chance de adoecer. E existem outras pessoas que não têm nenhuma predisposição ao adoecimento. Mesmo sem essa predisposição, essa pessoa pode adoecer.
E a pessoa que tem a predisposição pode não adoecer. Então, qual seria esse fator de ativação dessas predisposições genéticas? O DNA é um campo de informação. Ele tem um campo informacional sobre toda a formação do seu corpo. Mas, em acréscimo a esse DNA celular, temos como que, se ousadamente pudéssemos dizer, um DNA celeste. E a astrologia, ou a forma como o céu se configura no momento do nascimento, também tem um campo informacional, que juntamente com esse campo informacional celular, pode nos dar uma ideia desses comportamentos, predisposições e hábitos que certamente serão os desencadeantes do adoecimento ou não. Então a ciência hoje ela se interessou demais pelo DNA e mapeou todo o DNA, porque acreditou que nesse mapeamento tudo estaria esclarecido. Mapeou-se tudo, continua-se sem saber nada. Será que fui eu que fiz isso? De fato, independentemente disso, de todo esse trabalho que pode ser aproveitado, é importante que a gente possa fazer uma correlação de, puxa, se a resposta não está aqui no DNA, quais seriam os fatores que ativariam ou não essas predisposições? E é curioso quando estudamos do ponto de vista astrológico as conformações de acordo com os hábitos e as predisposições de um paciente que nos procura, como tudo fica um pouco mais claro. Desde aquele que tem diabetes e a gente observa a partir da natureza de Vênus e como ela se comporta dentro do mapa, até aqueles que aparentemente não têm nada, mas por um mistério da vida não conseguem engravidar, mas insistem em engravidar, como que contrariando algo que está sendo sugerido. Todos esses campos de dificuldades, eles podem ser acessados aqui, para que a gente não precisa repetir erros na nossa vida. Erros que o mapa mostra que já cometemos. Erros que não são mais erros, se tornaram hábitos. E o desafio da vida é justamente a mudança desses hábitos, que começa no fortalecimento do corpo vital. E por isso começa na alimentação. A alimentação não só o que entra pela boca, mas o que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, porque tudo isso alimenta e ergue o homem à estatura de saudável. Porque a saúde não é algo que simplesmente cai do céu, senão algo que a gente tem que cultivar, fortalecer essa vitalidade. A doença pode ser a bênção para ver a transformação da ocupação. Mas essa é a ideia. Tem um livro, A Doença como Caminho, né? Isso. São dois alemães do Instituto de Munique, né, que pegaram todo esse campo de adoecimento e mostraram todo o simbolismo que subjaz a cada uma das doenças. Eles não chegaram à dinâmica astrológica, talvez por um desconhecimento dessa linguagem, mas tem vários insights interessantes no sentido de falar, puxa, você machucou essa parte do corpo? Então, como você está vivendo a vida nesse aspecto? Até as doenças psíquicas, os acidentes. Principalmente as doenças psíquicas. Não existe doença, existe o doente. Que é um hospedeiro para que aquilo se manifeste. Não é verdade? Então, se você não tiver a escuta ou ao escutar mesmo, Isso. essa informação, Isso. Isso. Você se torna um hospedeiro para que aquilo se Isso. E o que é o doente, senão aquele que perdeu-se de si? Porque se você não é de si, você é de quem? Do ente. Então, algum ente te possui. Então, a doença em si se torna um ser pelo qual você é possuído. Mas esse ser tem todo um campo informacional. E quando você faz esse estudo pela retrospecção, pela sua biografia e se apropria da sua vida, você tem recursos para minimamente olhar para esse ser e poder tomar uma atitude ou uma escolha. para estancar os
vícios, por exemplo, eles falam que a pessoa que é covarde, que desistiu de caminhar. Isso. Agora eu achei isso uma definição muito boa. Só que aí tem que estar disposto também a entrar nessa confusão toda e ficar desconfortável um tempo, né? Claro. Tem que entrar nesse aspecto invisível, né? Tem que ter força para sair dessa coisa. né? É isso mesmo. Tem que aprofundar. Fala, Oswaldo. Queria voltar no slide. Pode ser? Você me permite, João? Por favor. Quero usar o slide. Pessoal, uma coisa importante aqui que o Anjo Bom falou, a questão genética, né? Como é que eu vou unir esse conhecimento científico que é a genética com a genética estelar, né? Com a mensagem que as estrelas dão ou proporcionam? Então, uma coisa muito complicada para a nossa evolução é pai e mãe, né? E se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir e andar para trás, como falou Anjo Bom, nós temos que retroceder até o nosso banco de dados, o nosso banco de informações genéticas, que são os nossos pais, os nossos avós. E se nós fizermos isso, como os médicos antigamente faziam, que olhavam para a sua árvore genealógica, você vai verificar que determinadas coisas se repetem. Existem vícios atávicos, ou seja, atávio é de avós, né? Que estão extremamente condensados nesse banco genético que você recebe. E como é que você vê esse banco genético doente, né? Ou de potencialidade de doença? Eles estão na Lua, na cauda de dragão e em Saturno, principalmente. E a casa dos Também. Mas vamos simplificar por enquanto. Vamos pensar em pai e mãe. Então, para que serve um pai e uma mãe, de maneira geral? Eles te exemplificam, basicamente, tudo aquilo que você não deve fazer. Só que a sua tendência é ser exatamente igual a eles. Principalmente as mulheres. Praticamente toda mulher nasce condenada a ser igual à mãe dela. 100% igual. O homem tem alguma chance de não ser. Igual ao pai. Tem alguma chance de não ser igual ao pai. Mas a mulher não. Ela vai repetir basicamente tudo. Por causa da você diz. Isso, porque a mulher é basicamente... Sol e a mãe. Isso, a mulher é... Principalmente depois que casa, tem filhos, ela vira lua pura. Aí, toda aquela carga genética, ela começa a manifestar e perpetuar nos seus descendentes. Então ela pega o bastão e passa para frente. Então, os nossos pais, eles têm que servir muito de contra-exemplo para nós. Obrigado. Imagina. Então, caso ousarmos adentrar esse território de sermos pais, pelo menos não atrapalhar. Cala a boca e vai fazer lição. Não atrapalhar já é uma grande coisa. Não projetar filhos carentes. E quem não conhece seus pais? É uma benção. Graças a Deus. Já está muito assustado com a gente espiritual. Quem conhece os pais? Porque o pai é a mãe divina. Os pais biológicos. Então, porque de qualquer maneira vai ter pai e mãe. Pai divino é mãe divina. Quem não conhece os pais tem que fazer a pergunta. Não e quem não conhece os pais, mas, puxa, por que dessa vez aconteceu isso na minha família? Qual é a minha relação com o conceito de família que me convida hoje a passar por uma experiência dessa qualidade? Para de perguntar e procurar pergunta fora, pergunta para você mesmo. Às vezes está na frente do nosso nariz a resposta. Às vezes o nosso comportamento é a resposta. Às vezes a gente não se percebe, né? Então, se por exemplo a senhora teve a experiência de ter filhos e tem uma família, observa como a senhora é com essa família. Observa se há gratidão deles para com a senhora, observa se há desavença, observa a sua dinâmica. Então tem uma medicina da doença
cuja proposta é terapia e técnica, mas tem uma medicina da saúde, cuja proposta é apropriar-se do conceito de sentido existencial pessoal. Puxa, será que existe algum sentido pelo qual eu estou aqui? Será que existe algum sentido na vida? Só de fazer a pergunta, a resposta naturalmente vai chegar. E como que é isso, né? Porque a gente tem que fazer a pergunta. A gente tem que soltar o ar. A pergunta a gente está portando. Quando a gente solta o ar, nós manifestamos o verbo. O mundo não é mais o Antigo Testamento, onde no princípio era luz, onde o que existia era fora e que as pessoas podiam se comparar umas às outras. O mundo hoje é um mundo interior. O verbo existe dentro. A luz existe fora de você e ajuda você a ver. Mas emita o verbo. Faça a pergunta de dentro. Seja. Muitas vezes a gente espera que o mundo de fora, esse mundo de uma luz aparente, nos dê as respostas. Mas a resposta vem quando a pergunta é realizada. Então eu tenho que realizar essa pergunta. Qual é o meu sentido existencial? Existe um sentido existencial? Faça o exercício oposto agora. Ao invés de encher o pulmão de ar, esvazia completamente o pulmão de vocês, assim, até soltar tudo, e faz e segura. Segura. O que vocês têm vontade? O que acontece? Quando nós nos esvaziamos completamente, não existe alternativa que não sermos preenchidos por algo novo. Enquanto insistirmos ficar com a respiração e tudo aquilo que é antigo preso dentro, não há como sermos preenchidos por algo novo. Não há como. E a gente fica preso no nó do sul. Então o que é o nó do norte? É esse esvaziamento. Esvaziar tudo no nó do norte. Não se preocupe. Da mesma forma que no plano físico a gente tem essa tendência a pegar mais ar, quando a gente solta tudo aquilo que animicamente a gente vem capacitado a partir do nó do sul e a gente solta no nó do norte, a gente não se esvazia, algo vem e coloca mais. Então, para a gente encher ainda mais o nó do sul, precisa esvaziar o nó do norte. Só que esse encher novamente vem com uma outra qualidade, vem com uma profundidade diferente, com uma compreensão diferente, com outro conteúdo. Mas peraí, a gente tem que esvaziar o sul. O sul não está cheio? Tá. Aonde você vai esvaziar o sul? Nele mesmo, para depois recolher e pôr de novo? Ele é a semente toda, não quer. Mas eu não entendo como a gente vai esvaziar o sul e o norte. O nó do sul e o nó do norte, Esvaziar nele mesmo. o nó do sul e o nó do norte é a mesma coisa, em estados diferentes. O nó do sul e o nó do norte é um movimento. O nó do sul e o nó do norte é um movimento da própria lua, que tem uma fase vazia e uma fase cheia. E é esse movimento, essa dinâmica de alma que a gente tem que incorporar. E quem tem uma lua que não tenha dinamismo, vai ter mais dificuldade de incorporar. Porque isso é um movimento de esvaziamento lunar. Eixo nodal, nódulos lunares. O movimento é esse. Então tem a ver com a lua nova e lua cheia também? Tem muito a ver. Tem muito a Com a ver. dinâmica desse ciclo? Sim. Então quando está esvaziada, aí tem mais possibilidade de Isso. acessar coisas Isso. importantes na vida. E é quando a lua está nova, que ela está sendo semeada por uma vibração para que ela se encha. E como são os nodos lunares, a gente pode sim olhar para eles a semelhança do crescimento e o decrescimento da lua. Porque eles dizem respeito a isso também. E na relação da órbita da lua,
com a órbita do Sol. Algumas pessoas já vêm com essa consciência, né, dessa relação. Pode nascer com essa consciência de fazer o trabalho, de esvaziar esse pote. Claro. Às vezes a gente pode olhar no mapa e perceber que você está fazendo a lição certa. Sim. E algumas têm um pouco mais de dificuldade. Então, se o nó do Sul vem na casa 1, isso é um indicativo de um pouco mais de dificuldade. Porque... Um exercício de autoobservação interessante, de esvaziamento e preenchimento, é quando você ouve alguém. Você consegue realmente ouvir uma pessoa quando ele está falando e estar completamente vazio de si? Se observa. Ou tem um coro de vozes lá acompanhando a voz da pessoa. Então, quanto mais você aprender a esvaziar-se para que o outro seja, e quando você tiver que falar, só quando tiver que falar, encher-se corretamente para fazer o verbo fluir, você está fazendo esse fluxo coerentemente. É só no exercício do diálogo, né? O exercício dialógico, ir para o outro e voltar para si, você pode se auto-observar. A relação eu e tu é atemporal. Ela perde a dinâmica do fluxo de tempo. É uma relação de comunhão e de presença contínua. Uma relação de comunhão plena. Mas é importante lembrar, Mateus, que para que esse eu e tu aconteça, realmente a Lua e a cauda do dragão, que estão associadas ao passado, estejam vaziadas. É ali que você tem o grude do passado. Então nunca que vai ser emocionante. Cabeça do dragão. Cauda do dragão. Cabeça do dragão, nó do norte. Cauda do dragão, nó do sul. É fácil associar o simbolismo a um copo cheio e a um copo vazio. Aonde o símbolo pode ser preenchido é aonde nós já viemos cheios de algo. Aonde o simbolismo está voltado para baixo é onde nós somos convidados a despejar aquilo que viemos cheios. Existe a lua, e esse simbolismo se dá em torno da lua, é o nó do lunar norte e o nó do lunar sul, né? Nó do lunar norte e nó do lunar sul. E existe a órbita da lua. E esse eixo nodal, da mesma forma que a lua diz respeito a um corpo, esse eixo nodal diz respeito à própria alma da lua, ou como a lua funciona, ou como ela opera em termos de despejar forças formativas ou forças conformativas, forças que recebem e forças que se despejam. Explica um pouquinho mais isso de forças formativas e formas que se desprendem. Vamos ver aqui. Terra, órbita da Lua e órbita do Sol. O que é esse eixo nó do norte e nó do sul? É o ponto onde essas duas órbitas se tocam. Então, o local da órbita da Lua que toca a órbita do Sol, se nós expandirmos até a órbita do Sol, é o eixo nodal. Esse ponto que você tocou, ele se movimenta. Sim. E quanto tempo ele demora para dar uma volta inteira? 19 anos. A cada 19 anos, 18,7, 19 anos, nós temos como que uma oportunidade de lembrança daquilo pelo que viemos. Então, no estudo biográfico, autobiográfico, quando estudamos o nosso 19º ano
38º ano, 57º ano, nós estamos tendo a oportunidade de revisitar o momento em que existe uma informação do campo que impulsiona a nossa vida. Da mesma forma, na metade desse ciclo, 19 dividido por 2, esse eixo vai estar exatamente oposto em relação ao nosso eixo natal. Está claro isso? Se em 19 anos o eixo está no mesmo lugar, quer dizer que ele girou 360 graus. Se ele girar 180 graus, o que vai acontecer? O norte vai estar aqui e o sul vai estar aqui. E a inversão dessa dinâmica também tem um campo de informação nessa época. Isso é um campo informacional. E se a gente estiver minimamente atento à qualidade da experiência que nos envolve no dia a dia, nós podemos entrar em relação com avisos, mensagens, equívocos, lembranças. Da mesma forma como as pessoas são planetas, todas as pessoas que colocam planetas no nosso nó do norte ou no nosso nó do sul, também vão interagir conosco no sentido de nos remeter ao passado ou impulsionar ao futuro. É interessante compreender a qualidade de uma experiência de uma pessoa que coloca um planeta no nosso nó do sul e de como alguma dinâmica do nosso passado mais profundo é reativada na presença dessa pessoa. Então, o eixo lunar, o nó do lunar norte, é o ponto a partir do qual a Lua entra em elevação em relação às duas órbitas. Percebem? Aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de cima. Quando a Lua passa em cima do nó do norte, ela está na direção ao seu ponto mais alto. Quando a Lua sai dessa quadratura, que é o seu ponto mais alto, quando a Lua está em quadratura com o nó do norte e com o nó do sul, e vai na direção do nó do sul, ela está entrando num processo de descida. De algum modo, nesse processo, ela está se enchendo. E nesse aqui, ela é convidada a se esvaziar. A encarnação inteira, o do norte e do sul, vai ser sempre o mesmo? Ou vai mudando? A marca que nós somos impressos quando nascemos é única. Mas o céu não para. E o fato do céu não parar diz respeito a que todos os movimentos celestes vão continuar se relacionando com aquele mapa que é uma fotografia de quando você nasceu. E é esse atrito de planetas que passam sobre o seu próprio mapa, dentro desse movimento que continua, que vai determinando uma certa qualidade de experiências, ou um campo de informações experienciais onde você vai estar imersa. Entendi. Não muda, né? Relativamente não muda. Tá? Mas isso é uma impressão única. E se você pegar uma pessoa com 50 anos e você lê o mapa dela, e quando você lê, ou quando ela lê o seu próprio mapa, fala, nossa, eu sou exatamente isso, que bacana, e fica feliz que está compreendendo o mapa, essa pessoa está razoavelmente atrasada. Porque quando você lê um mapa e se reconhece 100% naquilo que você lê, significa que você não saiu do lugar. Quando se lê um mapa com todas as dificuldades, ou mesmo que sejam coisas boas ao nosso respeito, é importante que a gente possa até se reconhecer, mas como algo que já fomos. E hoje já estamos formando algo completamente novo. Senão o mapa se torna um espelho. E o espelho, a literatura já está cheia de história dizendo para que serve. Espelho, espelho meu. Existe no mundo alguém mais belo que eu? E todas as histórias de espelho mostram o aspecto de
confusão que a pessoa que se olha no espelho se mete. Porque geralmente a pessoa que se olha no espelho cai na tentação irresistível de se comparar com aquilo que ela vê à sua volta quando ela não está na frente do espelho. E isso é terrível. Então, até que a gente consiga usar o nosso mapa não como um espelho para falar, puxa, olha que bacana, senão como uma lente corretiva, e tudo aquilo que está deformado no nosso ser possa, a partir do nosso olhar nessa lente, corrigir as nossas deformidades, até que nós façamos isso, não estaremos usando a astrologia adequadamente, senão como um espelho meu. É arriscado, né? E a Lua é um belo espelho, né? Então, até que ponto que eu estou usando a Lua como um gatilho, ou como algo dinâmico, ou como um processo de me auxiliar a encher e esvaziar? Até que ponto eu estou usando isso no meu mapa? Ou simplesmente usando a Lua como reflexo de quem eu sou? Como objeto das minhas carências? Quando tosse, quer falar? Quer falar? Não? Então, deu para ter essa ideia, Ana? Como que é essa questão de lua cheia ou não? Você vê que aqui, a dinâmica do eixo nodal, ela lembra de algum modo, né, uma lua que se enche daqui para cá. E que deve se esvaziar daqui até aqui. Percebe? Então, quando a gente olha no nosso mapa, é interessante observar esse aspecto. Eu nasci com a Lua em quadratura com os meus nodos. Opa, se eu nasci com uma tendência pessoal enquanto expressão da personalidade de armazenar e pegar, ou com uma natureza já de soltar, que é justamente a relação da Lua com o eixo nodal. Se ela desce na direção do nodo sul, ela está pegando, ela está voltando para o passado. Se ela sobe na direção do nodo norte, ela está impulsionando uma realização futura. E isso absolutamente tem algum critério de melhor ou pior. Mas é interessante que a gente perceba enquanto uma tendência comportamental, para perceber a natureza da nossa forma de estar no mundo. Porque o adoecimento, ele diz muito respeito à forma como a gente está no mundo. Posso? Pode. Eu não sei se você ia falar sobre isso, mas se eu for falar, você me corta. Vamos desenvolver agora a nossa capacidade de abstração. Esse ponto aqui é um ponto de cruzamento entre trajetórias. Não significa que o planeta esteja lá. Está claro isso? É o caminho que ele percorre. Vamos supor que ele deixasse um rastro. E eu observasse onde esses rastros se juntam. Ali é o ponto nodal. Está claro isso? But existe, em alguns momentos, uma situation em que o Sol está exatamente aqui. E a Lua também está exatamente aí. O que acontece, Jubão? Eclipse. Essas são as situações de eclipse. Então eu pergunto para vocês, se o Sol estivesse aqui e a Lua estivesse aqui também, que tipo de eclipse eu teria? Solar ou lunar? Solar. Lunar. Solar lunar. Fala, Capricórnio, vai lá, mas vai lá. Se expõe ao ridículo, vai lá. A Terra está ali no meio, né? O Sol está aqui. A Lua está aqui. Então, tem que ver quem Sol, Lua, Terra. o Sol que vai estar escondido de onde a gente está vendo lá da Terra. Tem que estar na frente. Por uma observação da Terra, quem está escondido?
O Sol. Então, O Sol está aqui. A Lua está na frente. eclipse solar. Se a Lua está na frente do Sol, O eclipse solar. sim, porque ela está bloqueando que a luz do Sol chegue à Terra. E os eclipses solares... São terríveis. Hã? Não, eles comprometem áreas menores na Terra do que os lunares. É fácil perceber por quê. Quando você observa o tamanho relativo, a Lua é pequena, né? E o eclipse solar se dá sempre em lua cheia ou lua nova? Isso. Quando eu tenho um eclipse solar, que tipo de lua que está acontecendo? O Sol e a Lua estão aqui. Lua cheia. De forma alguma. Porque percebam, se o Sol está aqui e a Lua está aqui, se o Sol está aqui e a Lua está aqui, e a luz que a gente vê da Lua é quando o Sol joga a luz nela, o Sol está iluminando a parte de trás da Lua. Então você não vê a Lua Lua nova. nova. Não é minguante. Tá claro isso? Se está junto, está em conjunção. Se está em conjunção, é lua nova. Agora, imagine o Sol aqui e a Lua aqui. É eclipse também? Sim. Também, porque os eixos, esse eixo que está deslocado, aqui, eles estão na mesma linha. Então, se o Sol está aqui e a Lua... Não, se o Sol está aqui e a Lua está aqui, agora o Sol está jogando a luz na Lua. A lua está cheia. O Sol ilumina a Lua. A Lua está em oposição ao Sol. Então é uma Lua cheia. E aí a gente tem um eclipse lunar. Por quê? Porque a Terra obstruiu a luz que estaria chegando na lua. E o eclipse lunar, ele é visto em territórios na Terra muito maiores do que os territórios ocupados por um eclipse solar. Isso é geometria. Geometria espacial. A Lua é menor que a Terra, então ela tira uma área de visão menor do que a Terra tira quando a luz do Sol não consegue chegar na Lua. O ângulo de sombra é maior. Esse foi esse último que aconteceu, que pegou a cauda do dragão? Esse último, houve um eclipse aqui, em Virgem. O último eclipse foi em Virgem. Sol conjunção Lua, conjunção nó do norte. Né? Então é eclipse solar. Geralmente, depois de um eclipse solar, quanto tempo depois eu tenho um eclipse lunar? Meio mês. Quanto tempo demora para uma lua nova ficar cheia? dias. 14 dias. A Lua leva 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Então ela leva 28 dias para repetir-se. Então, se ela é nova aqui, ela é cheia quantos dias depois? 14 dias. Então, se eu tive um eclipse aqui, 14 dias depois eu tenho outro eclipse. Mas isso é diferente daquele eclipse que o Oswaldo falou na aula que pegou a cauda do dragão. Não, não é. É o mesmo. Só que o que tem de especial é que o Netuno também estava junto. Só que o Netuno estava do lado oposto. Porque os planetas estavam em Virgem e o Netuno estava em conjunção com a cauda em Peixes. Como está hoje, né? Conjunção exata com a cauda. Está aqui, né? Ó.
O mapa do céu hoje é esse aqui. Netuno está em conjunção exata com a cauda. É um momento interessante para processo de dissolução do passado. O nodo sul também é chamado nodo descendente. Por quê? Porque a Lua está descendo abaixo da órbita do Sol. O nodo norte também é chamado nodo ascendente, porque a Lua passou acima da órbita do Sol. Esses movimentos abaixo e acima dizem respeito a movimentos anímicos, de preenchimento e esvaziamento, de introspecção e extrospecção. Posso fazer uma pergunta chata? Para variar? Chata? Vai lá. Você acha que o fato de nós termos degenerado o calendário e não mais seguirmos o mês lunar, isso nos aliena um pouco? Acho que não. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. A nossa relação com a Lua é muito mais restritiva e conformativa do que a relação que a gente tem com o Sol. Então, tudo que tem a natureza solar e que, portanto, tem um alinhamento direto com o princípio crístico, tem uma natureza de emancipar, de trazer consciência. Tudo que diz respeito à Lua tem uma natureza geovística e, portanto, conformacional e, portanto, cristalizante. Né? Então, todas as forças solares e todo o simbolismo que nos remete ao Sol e que, portanto, está ligado ao Cristo, é justamente o simbolismo que nos liberta, que nos possibilita estar estudando, pensando, em cima de uma linguagem que nos foi permitida, mas que é uma linguagem sobre a qual outros seres de outras hierarquias trabalham, dentro da nossa própria formação. Então o calendário solar é bem melhor. Alguém prefere o calendário lunar? Se alguém preferir, ele denuncia. É tudo uma questão de consciência, né? Depende das forças que nós estamos alinhados. Talvez em outras culturas e outras tribos que estejam vivendo uma consciência lunar, uma consciência de outra relação com outros mestres, com outras culturas, culturas principalmente de natureza mais grupais, provavelmente responderão e preferirão calendários que tenham uma tônica e uma dinâmica lunar. São pessoas que vivem em grupo, em que a possibilidade da individualização ainda não apela. Elas se sentem bem quando os que estão ao seu lado estão fazendo coisas parecidas e ela se sente à vontade porque faz parte do rebanho. Que até que os animais estejam razoavelmente conscientes, se faz necessário, né? Mas quando se pode pensar por si próprio, quando se pode entrar num processo de apropriação da sua individualidade, aí não se responde mais às forças lunares, senão às solares. E o representante maior na Terra, que abre a prerrogativa para que a gente entre em comunhão plena com as forças solares, é o Cristo, que é o próprio Espírito hoje responsável pelo planeta Terra. Uma outra representação aqui, olhando o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, nos dois hemisférios, e mostrando aqui o caminho dos planetas abaixo do hemisfério e o caminho dos planetas acima da linha do Equador. De certa forma, mostrando aqui também uma representação do que seria essa cauda de dragão, que é quando os planetas estão cursando, orbitando abaixo do Equador,
e uma dinâmica da cabeça do dragão, quando eles estão acima do equador. Esse tipo de aspecto, no estudo astrológico, ele pode ser visto numa informação que se chama paralelo ou contraparalelo. Ou seja, os planetas, numa representação astrológica dessa natureza, eles podem estar abaixo do equador, no máximo 23 graus para cá, ou acima do equador, 23 graus para lá. Se um planeta tiver 23 graus para cá, ou 20 graus para cá, e 20 graus, o outro 20 graus para cá, eles estão em contraparalelo. Então você vê o planeta lá na carta natal, 20 graus norte, o outro 20 graus sul. Se um está ao sul 20 e o outro está ao sul norte, isso é um aspecto que a leitura chapada, bidimensional do mapa não nos dá, mas que os programas complementam com alguns símbolos ao lado numas tabelas. É o aspecto tridimensional da leitura astrológica. O aspecto de paralelo, quando dois planetas estão aqui em conjunção, abaixo, na região do Trópico de Capricórnio. Paralelo, quando os dois estão aqui. Ou contraparalelo, quando um está aqui e outro está aqui. Um aspecto de paralelo se assemelha a um aspecto de conjunção. Um aspecto de contraparalelo se assemelha a um aspecto de oposição. É interessante perceber e expandir a ideia da astrologia para além. Compreender a dinâmica e o movimento dos planetas. Essas compreensões são verdades absolutas de natureza geométrica. Quando nós entramos em relação pessoal com verdades absolutas de natureza matemática, de natureza geométrica, cria-se estruturas no nosso pensamento que fortalecem demais a forma como a gente pensa, como a gente olha para o mundo. Apropriar-se de verdades, por si só, fortalece a nossa forma de ver o mundo, fortalece a nossa intimidade com essas forças. Esse livro é uma pérola no estudo dessa estrutura que são os eixos nodais. Martin Schumann. Os nódulos lunares. Isso. É muito importante que num primeiro momento, um primeiro contato, a gente faça uma leitura constante do nosso eixo nodal. Nó do sul, nó do norte, numa determinada casa. Nó do sul, nó do norte, numa determinada polaridade de signos. É muito importante que de tempos em tempos façamos uma leitura dessas duas estruturas. Por quê? Porque o eixo nodal diz respeito a um convite existencial. Ele está apontando aonde você já está saturado e para onde você deve esvaziar essa saturação. Você não é obrigado a isso, mas experimentar esse caminho, pelo menos uma vez, é interessante para você se surpreender de como a vida pode se desenvolver de uma forma mais interessante quando nós buscamos desenvolver um nó do norte no nosso mapa. A vida se torna mais leve se você está indo em direção ao norte? O fardo se torna mais leve. Porque você, de algum modo, faz aquilo pelo que você veio. Mas ao mesmo tempo você sai da zona de conforto. Sair da zona de conforto é fundamental para que as coisas aconteçam. Se você não sair da zona de conforto, o desconforto vai te visitar. Porque é só quando você está desconfortável que você sai daquela região de conforto. Eu resolvi isso tranquilo, pus rodinha no sofá. Isso. Perfeito. Outra forma seria colocar uns espinhos, né? Mas você sabe da zona de conforto também pode te dar um prazer. Ah, sim. Você assim, parece paradoxal. O fardo fica mais leve, mas você sai da zona assim, mas você pode dizer que você se surpreende, né? Você entra em contato com o novo. Ele vai te dar um prazer. Esse start, você precisa tudo isso. A partir de dentro, né? A partir de dentro. Porque não é fácil você, estando numa região confortável, ousar mudar. Normalmente a gente é resistente a mudar.
porque a gente quer uma garantia. E é trabalhoso. Essa entrega é trabalhosa. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Isso. Tá ruim, mas eu estou me garantindo. Eu tô seguro, né? Isso. E esse salto que implica num exercício de vontade, ele precisa ser feito, né? Ninguém pode fazer por nós. Mas estudar essa estrutura no mapa é fundamental para a gente conhecer esse convite. Para essa mudança do nódulo sul para o nódulo norte, seria mais fácil conhecendo se relacionando com uma pessoa com um signo que a gente precisa estar indo. Tipo, o nosso nódulo norte está em tal signo, aí a pessoa ela tem um mapa forte nesse signo. A gente se relacionando com a pessoa, se tornando criança diante dessa pessoa, a gente consegue aprender muito mais fácil do que sozinho? Ou não? Fácil é uma palavra complexa nesse caso, né? Mas você vai ser favorecido a ser impulsionado ao nó do norte. Na medida em que você estiver ancorado ao seu nó do sul, isso que realmente deveria ser assim como você falou, fácil, pode ser bastante traumatizante. Pode ser bastante difícil, inclusive. Mas certamente, a pessoa que coloca aspectos e planetas no nosso nó do norte ajudam a impulsionar nessa direção. Acho que a lua ajuda, né? Se só não for bom, assim. Todos os planetas ajudam, e cada planeta tem uma certa natureza. Lembra do aviso que o Oswaldo nos deu sobre a questão da natureza lunar e dos riscos que ela nos oferece. Ela é um gatilho por um lado, mas por outro lado, ela é a mãe das convenções. Ela é a mãe da questão de não querer mudar. Ela é a mãe das carências. Então, é importante a gente ficar de olho na nossa Lua, como ela funciona, e se mesmo no nó do norte ela não está nos impulsionando em direções carenciais, né? Ou de não mudar. Então, por exemplo, quando nascerem da próxima vez, se nascer... Isso. É. Mas a gente não precisa nascer na carne. Por isso Max Heindel, por isso Max Heindel era um pouco avesso a esse conceito de reencarnar. Mas Max Heindel era muito afeito ao conceito de renascer. Porque o exercício da casa 8, tem gente que fala que é o exercício da morte, da transformação, mas é o exercício do renascer. Por isso a casa 8 é tão interessante, né? Por isso a hierarquia de Escorpião é tão interessante. E mais interessante ainda a forma como Max Heindel a designa enquanto senhores da forma. Puxa, senhores da forma numa casa de transformação, qual é a qualidade desses seres, né? Que dão formas que se transformam. Qual é a qualidade do meu exercício escorpiano no mapa? É de apego? É de não perdão? É de mágoa? Então, provavelmente, o meu potencial de renascer de uma forma saudável também está comprometido na mesma medida. Em que a minha hierarquia de Escorpião não opera adequadamente no mapa. Nesses casos, a morte física pode ser até uma bênção, né? Porque fica muito cristalizado. Então, sim. Se a pessoa não tiver consciência isso. de renascer isso. vida, ela precisa fazer isso. Com todo o risco que a gente tem de falar isso, às vezes a morte pode ser uma bênção, né? E que a gente não a provoque, mas que simplesmente a gente esteja aberto a ela, diferente do que Antônio Bloch estava no 7º selo, quando ela nos visitar. Nada de querer jogar xadrez. Ela vem na hora certa, não tenta enrolar. Por isso, ó, tá batendo a janela, alguém... Então não esqueça, né, Nova? Já imaginou você chegar no guichê e renascimento e tal, anjo bom lá no guichê? E aí, anotou? Então, tá no guichê de renascimento? Vamos escolher pais que impulsionem o nosso sentido existencial. Se você quer poder escolher, sirva bem para servir sempre. Quanto melhor a gente servir, melhor talvez a gente possa ser servido.
Se for servir porque quer ser servido, dançou. A questão é conseguir servir bem e esquecer completamente da possibilidade que eventualmente você vai precisar ser servido. Porque se for barganha, o negócio sai pela culatra. Tem que ser silencioso. Bom, mas seria muito interessante poder encontrar pais que coloquem, por exemplo, um planeta que impulsione o nó do norte. Um planeta que tem a própria natureza do nó do norte. Porque aí, naturalmente, mesmo que eles errem tudo e nos atrapalhem, existe um princípio fundamental no comportamento deles que nos impulsiona. Porque se são pais que colocam uma ênfase forte no nó do sul, são pais que provavelmente contribuirão para que nós repitamos o passado e não compreendamos bem o caminho. São âncoras. E é importante que a gente tenha gratidão ainda por esses seres, porque se a gente nasceu em seres dessa qualidade, é provável que a gente também tenha sido âncora para outros. Daí a importância do perdão e da gratidão, e não do apontar o dedo. Apontou o dedo, você pode estar condenando a você mesmo. Você em um outro tempo. Então, reconhecer e ser grato às dificuldades que acontecem na vida é aceitar quem você foi. Porque as pessoas se configuram na nossa vida como uma manifestação de um campo astrológico, de uma imagem de quem nós fomos. Então, quando você recusa isso, você está bloqueando o seu próprio processo de auto-perdão. É um tiro no pé. Então, o nó do norte e o nó do sul é muito importante enquanto princípio funcional no mapa. É muito importante que a gente tenha muita clareza aonde eles se encontram, como estão os trânsitos, qual a época do ano que o Sol passa por lá, quando que o Sol está passando no nó do sul. Aproveite a oportunidade quando o Sol passa no nó do sul, porque tem coisa que vai voltar. E se vai voltar, dá para fazer melhor. E cada vez melhor. Ô Ricardo, agora o Oswaldo falou desses grudes do passado, né? Lua, Caldo e Saturno. Mas se, por exemplo, tem Lua ou Saturno que são grudes do passado, no norte, que é o nosso futuro. Com você, agora com... A batata está com você. Então, vamos ver como é que eu vou enrolá-la. Ai, desculpa, posso pedir para ela repetir? Oba, assim tem mais tempo. É que assim, o Oswaldo falou que existem grudes do nosso passado, que são a Lua, o Saturno e a cauda. Vamos supor que na cabeça do dragão você tem Lua e ou Saturno na cabeça. Então, como é que a gente vai em direção ao futuro se a gente tem grudes do passado na cabeça que representa o futuro? Quero ver. Então, a cabeça, como usa o termo anjo bom, é o convite para o futuro. Né? A cabeça tem uma natureza jupiteriana. Ela é a possibilidade de libertação. Tem muita conexão com o símbolo de Sagitário da flecha. E quando você tem um obstáculo, por exemplo, Saturno, conjunção cabeça, significa que você vai enfrentar muito mais desafios, muito mais muros densos e altos para fazer essa operação. Ela está mais difícil de ser realizada. Se tiver o Saturno, conjunção cabeça. Se tiver a Lua, conjunção cabeça, significa que vai ser o teu passado, o teu próprio passado, vai te ajudar, nesse caso muito especial, a fazer esse movimento. Então você tem um passado que de alguma forma te liberta e não te aprisiona. É um movimento da Lua, né? Isso. Então é muito diferente. Se for Saturno é uma coisa, ele vai dificultar. Se for Lua, ajudará. Se você tiver os dois, provavelmente Saturno predominará. Então talvez você nasça órfão. Você tem Saturno conjunção Lua conjunção cabeça.
Então é possível que você nasça com uma sensação muito profunda de abandono. Então você não tenha muita motivação para gostar do mundo que já de saída não gostou de você. Isso pode ser uma incrível frustração já na largada, né? Para você se autorrealizar, para você se autoconhecer. Pode ser. Saturno, conjunção Lua na cabeça. Você é muito apático. Você não consegue se mobilizar para se mover. Você é tomado por uma melancolia praticamente incurável, que te impede de movimentar-se. Eu não gostaria de ter esse aspecto. Saturno, Lua e cabeça. Dei não. Vou passar um sacolinho. Obrigado, pessoal. A gente continua então em abril. Quando é o próximo?